Estamos hoje aqui no Plaza São Rafael, Plaza que esse ano está completando 60 anos, e hoje é o lançamento do livro do Paulo Velhinho, o realizador de um sonho chamado Springer, e quem escreveu foi o Mário de Sante. Não é uma biografia, é uma história que está comovendo a todos. Paulo, podemos dizer mais do que um sonhador, eu diria um sonhador e um desbravador, porque na época que tu iniciou a Springer, era uma época tão complicada, tão difícil para tudo. De onde é que vem esse espírito e essa determinação, essa coragem e essa vontade? Olha, Sérgio, realmente foi um desafio, que quando eu fui aos Estados Unidos em 53, eu tive a real dimensão de quem nós éramos, Springer, e de quem nós poderíamos ser. Para teres uma ideia, eu fabricava naquele tempo 6 geladeiras por dia, meia dúzia. E a menor fábrica que eu visitei nos Estados Unidos fazia 1.500. E até me constrangia quando me perguntava a produção, eu dizia que era 150, mas eram 6. Aí eu voltei para cá e achei que era um dever cidadão de fazer alguma coisa pelo meu país. Aí nasceu a inspiração, por exemplo, de criar o prêmio Springer para o Rio Grande Maior, que ele pegava 3 pontos fundamentais que definiam a maioridade do país: saúde, educação e economia. E, inicialmente, eu digo, vou crescer. Só que eu não tinha, era uma equação complicada, porque eu tinha o determinado crescer, só que eu não tinha dinheiro dos sócios e não tinha fornecedores também. Descapitalizado. Descapitalizado. Literalmente. Não tinha capital. Chegar nos Estados Unidos, assim, ó, nos Estados Unidos há 60, 70 anos atrás tinha uma visão que aqui era povoado por índio, por uma colônia. É. Como é que tu vai levar um projeto para ele? É verdade. Não, o projeto foi nosso, quer dizer, eu apenas consegui. A grande vitória nossa, na verdade, Sérgio, foi que Compraram a ideia. Não, eu disse, eu quero fazer. Determinação, criatividade, imaginação. E pronto. Aí, no livro consta, nós criamos uma fábrica adaptada na Zenha. Na Zenha. Então podemos dizer da Zenha para o mundo. Da Zenha para o mundo. E foi para quem vivenciou como eu a obra, é uma coisa encantadora, porque realmente As pessoas iniciaram contigo na época? Nós tínhamos cento e poucos funcionários, mas a minha equipe era de 6 a 7 pessoas. E tem um detalhe interessante: as pessoas modestas, o chefe Como é que um projeto que é um projeto extremamente complexo, numa época que não havia, por exemplo, hoje tu tem a inteligência artificial, tu tem robô para fabricar peça. Antes as coisas eram fabricadas manualmente. Sim, e talvez tenha sido esse um dos segredos nossos. Porque como é que eu posso fazer uma geladeira competitiva sem dinheiro? É simples. Sem dinheiro, sem tecnologia, sem nada. Era totalmente. Exato. Era 100, não era Springer, era 100. Era 100, Aí eu digo, bom, o capital aqui é caro. E o governo te ajudou na época? Não. Que loucura. Não. Paulo, eu tenho visto agora algumas matérias, e uma das matérias ontem no Jornal Nacional, as pessoas estavam dizendo que as temperaturas, o mundo, o planeta está aquecendo a cada ano alguns graus. E ontem disseram assim, quem inventou o ar-condicionado teria que ter uma estátua. Não sei se chegou a ver essa matéria. Não vi, mas realmente foi uma façanha, porque os indicadores todos das pesquisas
diziam que era prematuro. E como é que tu vê hoje, por exemplo, fazendo um filme, fazendo uma retrospectiva, da época que tu iniciou, hoje ninguém mais vive, nenhuma classe social hoje vive sem ar-condicionado. É verdade. Inclusive na vila do jornaleiro ali, Tem ar-condicionado. ar-condicionado nas casas de mais modestas. Tu entra na lancheria, tem, tu entra no carro, tem, tu entra nas casas, nos escritórios, às vezes tu pode entrar num contador modesto e lá tem ar-condicionado. Lá tem ar-condicionado. Senão ele não tem cliente. Mas eu tive enorme dificuldade de vender. Até que eu aprendi como vender. E foi um trabalho quase de formiguinha. Até foi uma massa crítica importante que se encarregou ao usar o ar-condicionado e sendo formadores de opinião, ajudaram a se preservar. Inclusive, até na época que a gente esteve informando aqui, as pessoas eram até meio, como é que eu vou dizer assim, achavam estranho o ar-condicionado, porque elas vinham de outros conceitos de vida que não estavam acostumados. Então, tu tinha, além de fabricar o equipamento, o aparelho, tu ainda tinha que quebrar paradigmas de conceitos. Quebrar paradigmas, perfeitamente. Quebrar paradigmas, que não foi fácil. Que o nosso inimigo do homem é o paradigma congelado, né? Por exemplo, hoje a inteligência artificial não é um futuro, é presente, mas tem algumas pessoas ainda que estão receosas, estão com medo de algo que é a nossa realidade. É verdade, que praticamente a gente se sente assim, nós não estamos acompanhando o mundo. O neto meu esteve em Palo Alto, foram 3 meses lá, trabalhando, e a distância que nos separa, que era, quando eu fui aos Estados Unidos a primeira vez em 53, eu calculei que nós fôssemos uns 30 anos defasados. Hoje é mais de 50. Mas nós paramos no meio do tempo. Paulo, podemos dizer aqui, eu falei com o Mário Desante e a gente chegou à conclusão aqui, a gente olhou aqui algumas páginas aqui, que é um livro não só uma literatura, não é só de empreendedorismo, mas também ela pode se dar o livro para uma novela, um seriado da Globo, um filme, porque o espírito desbravador teu como ele é presente e como nós precisamos. Né? É verdade, é verdade. Aliás, outro segredo nosso foi ser vanguardeiro. Bom, Paulo, aqui, a imprensa toda está te aguardando aqui, isso mostra o teu prestígio e mostra o reconhecimento. Podemos dizer que esse livro, essa literatura aqui, é um reconhecimento pela trajetória como líder empresarial, empreendedorismo e um grande paradigma e exemplo de coragem, determinação que um vencedor precisa. Muito obrigado, Paulo, por tudo que tu fez pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Mas só um detalhe, eu acho que o teu exemplo para mim também é importante. Eu tenho acompanhado o teu crescimento profissional e eu te admiro muito. Obrigado, Paulo. Olha, que o Mário Desante foi muito feliz e nós estamos de parabéns porque nós vamos ter aqui poder ter acesso a uma trajetória de um homem que hoje já há 6, 7 décadas atrás teve uma visão de globalização, porque o que tu fez, tu antecipou o que hoje está acontecendo. Eu estava à frente do meu tempo, bem à frente. E eu estou no tempo da felicidade de poder estar contigo aqui agora. Um beijo, um abraço, tudo de bom. Obrigado. E para encerrar aqui a nossa entrevista, que sirvam as façanhas do Paulo Velhinho, o realizador de um show chamado Springer, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Para o dia do Alcino. É verdade. Obrigado, Sérgio. Estamos hoje aqui no Plaza São Rafael com o autor do livro do Paulo Velhinho, o realizador de um sonho chamado Springer, e o autor Mário Desante. Mário, podemos dizer que o Paulo Velhinho é um líder empresarial, é um chefe de família exemplar,
acima de tudo, um empreendedor e amigo dos amigos. É verdade. Eu tive a oportunidade de conversar com ele durante quase um ano, do ano passado para cá, e eu pude constatar que se trata realmente de uma pessoa muito afável, cordial, e foi para mim uma grata surpresa. Ah, sim, muito. E muito sensível também, né? Tinha uma pessoa que eu conhecia, né, de trabalho profissional, e acabei no final das contas conhecendo uma pessoa afável e muito agradável de se conversar. Um ser humano, né? Muito. Podemos dizer que o Paulo, além de o realizador de um sonho chamado Springer, talvez hoje tu iniciar um empreendimento tem várias ferramentas, mas na época que ele foi, podemos dizer que foi um desbravador. Foi um desbravador e foi capaz de transformar uma empresa muito pequena, que era na verdade praticamente um comércio, numa empresa nacional importante que fez grandes negócios no exterior e se associou a empresas multinacionais e se transformou num nome conhecido até hoje, né, que agora ligado a empresas americana e empresa chinesa Midea. Hoje é um grupo multinacional fortíssimo e a marca permanece até hoje. Há mais de 5, 6, 7 décadas atrás, ele já teve uma visão de globalização antecipada. Ah, teve mesmo. Ele é um desbravador e ele foi capaz de enxergar muito longe. E na década de 50, no começo da década de 50, ele foi aos Estados Unidos buscar tecnologia para transformar a pequena empresa que era a Springer numa empresa muito grande e de expressão nacional. E ele fez isso numa época que ninguém fazia isso. E ele não havia crédito, não havia os meios de comunicação, era tudo muito complicado. Tudo. O Brasil ainda era uma colônia, digamos. E ele ressentia muito disso. E ele foi buscar lá fora, e quando a perspectiva para ele crescer aqui era mínima. E ele era um rapaz, ele não tinha 30 anos. E o que chama a atenção é que na época que ele fez tudo isso, as pessoas, nos Estados Unidos, as pessoas achavam ainda que aqui era índio ainda, que habitava índio, né? Sim, a visão que se tinha do Brasil era a visão colonial, né? Porque o Brasil naquela época importava tudo, e mais que isso, importava coisa usada, carro usado, pneu usado, e ele ficava indignado com isso. E foi o primeiro homem que pensou em exportar, em fazer commodities, né? Sim, ele se associou com empresas, ele buscou tenazmente um parceiro americano que ele considerava na época, e era verdade, era o melhor lugar que ele podia buscar um parceiro, ele foi buscar e conseguiu, no peito e na raça. Bom, a gente vendo essa história, é um livro que é o Paulo Veninho, o realizador de um sonho chamado Springer. O autor é o Mário Desante. Mário, é um misto de emoção, de realização, poder transcrever essa história por um livro. Mas ela também daria uma novela da Globo, um seriado da Globo e um filme, né? Ah, certamente, porque ele foi uma pessoa ousada, né? Ele não ficou no quintal dele. Saiu da zona totalmente. Ele saiu da zenha para o mundo, isso é a verdade. E ele fez isso com muita coragem. Além de tudo isso que a gente conversou aqui agora, o que mais também te chama a atenção nesse convívio e no livro? Ele é uma pessoa muito afável, ele é uma pessoa envolvente, ele tem uma capacidade de... Sabe se conectar com as pessoas. Sim, certamente. E ele fez isso numa época que ninguém fazia, isso é que é impressionante. E ele era jovem, ele mal falava inglês, então ele foi muito corajoso. Realizador de um sonho chamado Springer e um desbravador, e também serviu como um paradigma e um modelo não só para a época, mas até hoje para o
empreendedorismo. Né? Ah, sem dúvida. Ele fez uma coisa numa época difícil, em que o Brasil era realmente quase uma colônia ainda, né? E sem recursos para isso. Ele não tinha capital. Ele foi buscar o que tinha com unhas e dentes. E essa leitura recomenda para todos? Ah, sem dúvida. Eu recomendo, eu adorei conversar com ele, adorei conhecer toda a história dele e eu acho que valeu a pena. Estamos hoje no lançamento do livro do Paulo Velhinho, que é o realizador de um sonho chamado Springer, a editora Fronteira, e o escritor é o Mário Desante. Eu tenho a honra e o prazer aqui de receber a Lourdes Fellini, que é empresária de turismos e eventos e esposa também do Paulo Velhinho. A emoção de ver hoje realizado essa literatura, podemos dizer que muito mais do que uma literatura, é um livro de cabeceira, porque mostra a trajetória de um homem que esteve à frente do seu tempo e, acima de tudo, um desbravador. Bem, é importante, é uma sensação muito de realização. Eu acompanhei toda a confecção, o desenrolar das entrevistas, da montagem do livro. Lemos juntos todas as versões até a última versão e Paulo fazendo as observações, revivendo as histórias que estavam escritas e que ele tinha organizado junto com o Mário. Então, foi muito importante esses meses que precederam a elaboração do livro. Ele tinha momentos em que ele fazia, digamos, com certa nostalgia, mas na maioria das vezes ele revivia com muita emoção e como se ele fizesse tudo de novo. Se passasse um filme, né? Exatamente. E uma reflexão também. Uma reflexão e ainda com considerações. Bem, na ocasião eu era empurrado pela realidade, pelas circunstâncias, pela carência, e hoje eu faria assim, eu faria assado, então foi... Agora, o que chama a atenção foi que o Paulo, o espírito dele de desbravador, a coragem, a motivação para aquela época era totalmente fora da curva, né? Ele foi precursor, sim. Ele colocou antes o que vinha depois. Então, eu acho que a necessidade empurra, gera essas circunstâncias. Nós ontem assistindo algumas matérias a nível nacional, as pessoas falando sobre o calor que mesmo no inverno estão passando, assim, e uma das entrevistadas disse que teria que ter uma estátua em cada cidade em homenagem a quem inventou o ar-condicionado, porque não aguentariam viver sem o ar-condicionado. E hoje a gente vendo que há mais de 50, 60, 70 anos, um homem aqui de Porto Alegre, na Azenha, já pensava sobre isso. Ele não inventou o ar-condicionado, mas ele trouxe para o Brasil e foi o que introduziu no Brasil. Aliás, ele conta que foram os 2 anos mais difíceis da vida profissional dele, porque tinha que fazer, ele acreditava na necessidade e no benefício do ar-condicionado, mas ele tinha que vencer as resistências que tinha... Hoje qualquer startup inicia 1 milhão de investimento, 2 milhões de investimento, e na época sem nenhum recurso. É inimaginável, né? Mas tinha um elemento fundamental, que era a coragem e a vontade, né? Vendo hoje aqui os jornalistas, os principais jornalistas, isso mostra o prestígio dele até hoje, né? Ele sempre manteve uma boa relação com a imprensa, ele gosta disso, ele gosta de trocar ideias, de encontrar coisas novas, descobrir coisas que ainda não foram feitas. Ele continua na frente do seu tempo. De certo sentido, sim. Bom, nós estávamos aqui conversando com o Mário Desante e ele disse assim: Sérgio, o que chama a atenção é que o Paulo, acima de tudo, é uma pessoa extremamente humana, afável e conhece a alma humana. Que coisa boa isso, né? Sabe que tem um poema do Luiz Coronel que ele fez para o Paulo quando o Paulo completou 90 anos. Esse poema, que até está no livro, do meu ponto de vista, ele define a essência do que é o Paulo.
no sentido da afetividade, da cordialidade e da gentileza, de enxergar o outro. Isso é verdade. Teresa, estamos aqui no Plaza São Rafael com o advogado, empresário Felipe Sartor, que está prestigiando o lançamento do livro do Paulo Velhinho, que é o realizador de Um Sonho Chamado Springer. O autor é o Mário Desante. Doutor Felipe, podemos dizer que mais do que um livro de literatura, é um livro de referência de um ícone, de um símbolo, de um desbravador. É verdade. A gente percebe que foi uma vida muito intensa, cheia de realizações e escrito com humildade, de quem realizou muito, de quem não acertou sempre, de quem reconhece o valor da vida, do empreendedorismo, das realizações, de quem procurou fazer e se preocupar com a sociedade, além dos seus próprios negócios. É realmente uma vida muito intensa. É um prazer a leitura. Na época em que ele iniciou o projeto da Springer, era quase que uma loucura, era totalmente insano, porque não tinha tecnologia, não tinha os conceitos das pessoas da época eram totalmente vindo da Segunda Guerra Mundial, vinham de outros conceitos. Então ele teve, além de ter o projeto, de projetar e executar o projeto, ele tinha que quebrar paradigmas ainda. É verdade, e só uma pessoa diferenciada consegue fazer isso, porque num ambiente de pouca inovação, uma pessoa que foi buscar, se inquietou, que foi buscar referências, que trouxe, que fez, que realizou num ambiente difícil, que nem tu fala, né, Sérgio? Realmente... Clima, não havia cenário, né? Não havia cenário e, principalmente, não havia a mentalidade empreendedora, né? De querer fazer o diferente, de estar à frente do tempo. Hoje qualquer startup inicia com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E na época ele não teve incentivo, apoio nenhum. Pelo contrário, era uma época que inovar, arriscar, estava fora do contexto, né? Exatamente, a cultura não era essa, né? A cultura empreendedora veio depois. Era clássica, tradicional, patrimonialista, né? E imagina, uma empresa do sul do país ganhar um mercado, chegar a ter 70% do mercado de ar-condicionado, é um feito realmente. Um projeto que exigia tecnologia. Exatamente. E aonde, né? Foi buscar fora, nas referências mundiais, que é a inquietação do empreendedor, né? A inquietação de quem realmente realiza. E a gente vê que ele era tão à frente do seu tempo, porque, por exemplo, hoje não se admite um mercado pequeno ou um mega mercado tem que ter o ar-condicionado. Tu entra numa lancheria ou num restaurante sofisticado, ele tem que ter ar-condicionado. Eu faço uma brincadeira com ele seguidamente, que assim, ele é um dos responsáveis pelo aumento da produtividade do Brasil, porque você se imagina trabalhando sem ar-condicionado, alguém se imagina trabalhando sem ar-condicionado, ou seja, pensa numa produtividade sem ar-condicionado e com ar-condicionado. Não existe. E a cada ano o planeta aumenta 1 grau, 2 de aquecimento. A produtividade vai a zero. No verão a gente trabalha menos, a gente não consegue produzir tanto. E o ar-condicionado também passou a integrar e congregar as pessoas, porque hoje um lugar que não tem ar-condicionado, as pessoas não vão. Exatamente, a velha céstia, né? Interrompia a produtividade e fazia alguma outra coisa. Não tem como ter convívio sem o conforto. Além de trazer conforto, trouxe produtividade, trouxe integração e, acima de tudo, proporcionou uma visão desbravadora e acima do seu tempo, né? Verdade. Esse eu acho que é o principal do livro, mostra assim o diferencial da pessoa, né? Quando eu terminei de ler, eu liguei pro Paulo e falei assim, ó, que vida, né? Que trajetória, né? Que vida, é uma coisa assim, meu Deus do céu, a gente dá vontade de ler 2 vezes, 3 vezes, porque realmente é um livro franco, é um livro aberto. E podia ser até um livro de novela, de seriado e até de filme, né? É verdade, é uma história brilhante, realmente. Dia que passa, como a gente está precisando hoje de fatos, pessoas, ideias e exemplos que nos motivem e nos corajem. Eu acho que todos nós precisamos ter alguém que a gente olhe e veja, aquele realizou, é um bom conselheiro, é uma pessoa capaz de nos orientar, é uma referência. Então, realmente é um prazer conviver. Hoje a gente vê o prestígio do Paulo aqui, que
a nata hoje da imprensa hoje aqui prestigiando o lançamento do livro no Plaza São Rafael, e eu vou me recorrer então a uma frase do nosso hino rio-grandense: que sirvam o livro do Paulo Velhinho, o realizador de um sonho chamado Springer e também um desbravador, além de um sonhador, de modelo da toda a terra. Que sirva de modelo da toda a terra. É uma leitura brilhante, eu acho, recomendo a todos, e vai fazer diferença na pessoa que lê ele, que lê o livro. O Paulo está de parabéns. Obrigado. Obrigado, Sérgio.